Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 19, do versículo 24 ao 26. Amém? Procurar aqui um fundo musical para que possamos estar fazendo a explanação dos versículos. Aleluia. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aleluia. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Observando esses 3 versículos de Gênesis 1, aliás, de Gênesis 19, vemos o triste fim de 2 cidades, Sodoma e Gomorra, onde reinava a prostituição. Mas vemos também o terrível juízo de Deus sobre a mulher de Ló, por causa de um simples gesto seu. Ela olhou para trás. E é sobre esse olhou para trás que eu quero frisar nesta manhã. Se Deus te chamou para uma determinada obra, se Deus te chamou para um determinado propósito, queridos, amadas do Senhor, não olhe para trás. Siga em frente. O alvo está à tua espera. Quem sabe você passa por lutas, batalhas terrenas, fortíssimas, que você aos seus olhos diz, Senhor, não dou conta mais. Mas você é vencedora. Sabe por quê? Porque em todas essas batalhas, o Senhor te faz vencedora. Em todas essas lutas, você sairá vencendo, porque Deus é fiel. Aleluia. Tudo começou com uma decisão de Ló. Estava havendo entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló muitas contendas. Para evitar esta briga entre seus servos, Abraão ainda, juntamente com seu sobrinho Ló, apartaram-se. Disse Abraão a Ló, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Gênesis 13, versículo de número 9. E a Bíblia ainda nos diz, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Gênesis 13, 10 e 11. Ló foi viver com sua esposa e suas filhas numa cidade grande, bonita, atrativa, porém cheia de homens maus e pecadores. Aleluia. Há quem diga que quando se começa a trabalhar em um costume, logo de início a pessoa se sente mal, vomita várias vezes e tem vontade de desistir do emprego. Porém, é isso que é estranho. Depois de algum tempo, a pessoa já está tão acostumada com o mau cheiro que nem mais percebe. O organismo se acostumou e o mau cheiro parece que nem existe. Meu irmão, mas o que tem a ver essa palavra com a mulher de Ló? Você vai entender logo. Aleluia. O mesmo deve ter acontecido com Ló, com sua esposa e com toda a sua família. Talvez tenham percebido que, apesar de Sodoma ser uma bela cidade, os seus habitantes viviam diariamente pecando e em completo desacordo com os mandamentos do Senhor. Mas com o passar do tempo, provavelmente eles nem mais percebiam o quanto o pecado assolava aquela cidade. A esposa de Ló era uma mulher rica e certamente se acostumou a viver nessa cidade cheia de pecados, luxúria e
carnalidade. Será que ela se apegou às coisas materiais? Será que ela realmente gostava de viver nessa cidade? Nós sabemos quais são as respostas a essas perguntas, mas ela justamente escolheu viver ali. Até aquele momento. A Bíblia não nos relata que havia pelo menos uma dessas famílias que era sair de lá. Eles estavam vivendo em Sodoma, apesar da depravação existente na época. Irmãos, muitas vezes nós que somos mulheres de Deus, crentes no Senhor, vivemos em um ambiente onde o pecado existe, mas nós nem percebemos, pois já estamos acostumados. O pior do que isso é praticarmos todo tipo de pecado e dizer, eu não acho nada demais. Será que os nossos olhos e mentes já não estão acostumados com novela, namoros avançados e etc? Novela, onde vemos? E até mesmo torcemos pela pobre esposa, que é maltratada por um marido mulherengo, que bate nela e que de repente aparece um mocinho que a ama e quer ficar com ela. Será que nós realmente não estamos tão acostumados que nem percebemos que estamos torcendo para que haja um adultério? Você já ouviu por esse lado? Quando nós paramos diante de uma televisão e assistimos uma novela, amados, nós estamos emprestando os nossos olhos para o adultério, para o pecado da prostituição. Então, que você faça uma autoanálise da sua vida no hoje. O que você tem assistido na sua sala? O que você tem, aleluia, apreciado em uma TV? Filmes que ensinam a violência, novelas que ensinam a traficar, roubar, matar e destruir famílias. Enfim, o que você tem feito? Será que você tem tirado um tempo para meditar na palavra do Senhor? Será que você tem separado os 10%, seu dízimo do templo do Senhor? Porque dízimo, amados, não é somente o dízimo do dinheiro, das finanças. O Senhor requer as primícias da tua lavoura, daquilo que você colhe, daquilo que você perde, do teu tempo. Aleluia. São 2 horas e 40 minutos por dia diário. O Senhor requer. Se você tirar 30 minutos pela manhã, 30 minutos durante o espaço entre o café da manhã e o almoço, mais 30 minutos entre o almoço e a janta, e por aí vai, você vai completar o dízimo do tempo que o Senhor requer da sua vida. Ao invés de você sentar na sua sala, no seu sofá, e apreciar algo que não vai edificar a sua vida, entra para o teu quarto, pega a sua Bíblia e medite na palavra. Aí você diz assim, mas pastora, você também faz isso? Todas as manhãs eu estou aqui tirando para Deus o meu dízimo do tempo. São 2 horas. E à noite são mais 2 horas. Todos os dias temos culto, exceto no sábado, que agora também teremos, para a glória de Deus. Eu não sou perfeita, claro, sou perfeita como qualquer outra pessoa, mas eu tenho buscado viver separada para Deus. Eu busco administrar o meu tempo nas coisas para o Senhor. Aleluia. Namoros avançados, e até mesmo permitidos pelos pais, crentes, por quê? Afinal de contas, meus filhos não podem ser diferentes dos seus amigos. Aleluia. Em novelas, esse tipo de namoro é tão comum que até mesmo nós, crentes, não achamos nada demais. Um mau exemplo é a novela das 6 horas de uma determinada emissora de TV, cujos personagens são jovens de colégio e universidade. Irmã, eu não sei se existe alguma diferença entre Sodoma, onde vivia a esposa de Ló, com toda a sua família e o mundo de hoje. Deus, com certeza, não está gostando de ver o mundo caminhando para como um abismo sem volta.
participando deste mundo, são muitos que se dizem crentes e que sempre dizem, eu não acho nada demais. E nós temos que estar atentos, porque eu não acho nada demais, pode nos levar para um abismo sem volta. Tudo isso é muito triste, precisamos estar alertas e alertar os nossos filhos, as nossas irmãs em Cristo, para que não caiamos de amor pelas coisas do mundo, que não são guiados pelo inimigo das nossas almas. Que o Senhor nos proteja e nos dê sabedoria para vermos o que é certo e o que é errado de acordo com a Escritura. Que o nosso andar diário seja agradável ao Senhor. Aleluia. Não podemos afirmar com certeza que a esposa de Ló gostava de viver nessa cidade. Pois, na verdade, foi seu esposo quem assim decidiu quando fez um acordo com Abraão. Mas, vivendo ali, gostando ou não, eles receberam a visita de 2 anjos enviados do Senhor. Eles disseram, tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm necessidade. Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Gênesis 19, 12 e 13. Na manhã seguinte, os anjos apressaram Ló, sua esposa e seus filhos, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não apareça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que ele não pereça. Gênesis 19, 15 e 17. Não olhes para trás de ti. Dentre todas as palavras que os anjos disseram, essas foram as mais importantes, porém não valorizadas pela esposa de Ló. Será que eu e você as valorizaríamos se estivéssemos no lugar dela? O ser humano tem atração por aquilo que é proibido. Infelizmente, nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador ainda temos aquela natureza velha que tínhamos antes de nos tornarmos uma nova criatura. Cabe a mim e a você alimentarmos a natureza nova, lendo a palavra de Deus, orando do Senhor, pedindo a Ele para nos livrar das tentações, procurando obedecer em tudo ao Senhor e ao que Ele diz na Bíblia. Devemos sempre manter nossos olhos voltados para Deus, olhar para a sua maravilhosa majestade e então perceber que as coisas que este mundo nos oferece são passageiras e fazem mal à nossa alma. Não devemos olhar para os prazeres desse mundo, não devemos olhar para trás como fez a mulher de Ló, desobedecendo ao que os anjos lhe ordenaram, mas ao olhar para o alto, onde Jesus, por tanto nos amar, está preparando uma linda mansão para mim e também para você, que já o aceitou como Salvador de sua vida. E o melhor de tudo é que iremos viver eternamente com Ele e com todos aqueles que amamos e que foram redimidos pelo seu sangue. Aleluia. Amém? Enquanto Ló e suas 2 filhas olhavam para frente em direção às promessas que Deus lhe fizera, a sua esposa, talvez saudosa do que estava abandonando, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Versículo de número 26. Minha irmã, muitas vezes nos apegamos tanto às coisas deste mundo que quando estamos a ponto de perdê-las, olhamos para trás com saudade e esquecemos que temos um Deus que cuida de nós e que tem planejado para nós uma vida plena de paz e de alegria. Não devemos esquecer nunca que Deus foi misericordioso com Ló, sua família. Em Salmo 103:11, a Bíblia nos diz, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia de Deus está à nossa disposição. Se eu temo ao Senhor, Ele não é tão misericordioso. Se eu temo ao Senhor, Ele é tão misericordioso comigo.
Mesmo se eu estivesse passando pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o meu Deus está ali comigo e a sua misericórdia alcançaria o meu coração. Aleluia. Mesmo se eu estivesse passando por situações difíceis de serem resolvidas, o Senhor estaria ali comigo, me consolando e até mesmo me carregando em seus braços. Deus é o meu lugar seguro. Sempre que leio essa passagem na Bíblia, onde vejo Ló fazendo sua decisão de ir morar em Sodoma, sua esposa virar uma estátua de sal, vejo quanto é importante e muito sério eu me preparar para a segunda vinda de Cristo. Que eu possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem sua vida. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Aleluia. Que o Senhor possa nos dar força. Que o Senhor possa nos dar, aleluia, um coração temente, um coração voltado para as coisas dele. Apartemos nós daquilo que é vil, daquilo que é profano, de tudo aquilo que nos afasta do amor do Senhor. A esposa de Ló, seu caráter, era uma mulher rica, talvez mais apegada às coisas boas da vida do que a deveria. Embora não haja qualquer indicação de que participasse do pecado de Sodoma, sua história deixa implícito que aprendera a tolerá-lo e que seu coração acabou dividido por causa disso. Seu sofrimento, sua escolha levou ao castigo em vez da misericórdia, acabando por fazê-lo a rejeitar as tentativas de Deus para salvá-lo. Aleluia. Sua história. A mulher de Ló tinha apenas algumas horas de vida, embora não soubesse disso. Provavelmente continuava numa rotina diária, como de costume, arrumando a casa, cozinhando, desbriotando a vida alheia como as vizinhas, se suspeitar da tragédia prestes a desabar sobre ela. Anos, elas se casaram com o sobrinho de Abraão e o casal esqueceu. Eles possuíam muita terra e gado. Com o passar do tempo, instalaram-se confortavelmente em Sodoma. Sentiram-se ao mesmo tempo desconfortáveis numa cidade tão perversa, a ponto de o céu mandar anjos para investigar as acusações contra ela, as acusações contra aquela cidade. Ló estava na porta da cidade no momento em que os anjos chegaram. Depois de cumprimentar, os estranhos implorou que passassem a noite em sua casa, com medo do que poderia ocorrer com eles quando escurecesse. A mulher de Ló deve ter também acolhido os estranhos cordialmente, pois a hospitalidade era um costume sagrado no mundo antigo. Então, pouco antes de irem dormir, devem ter ouvido as vozes, a princípio palavras abafadas, depois gargalhadas, estridentes, e finalmente, uma gritaria insuportável provocada por um grupo de homens que cercavam a casa. Vozes ásperas estavam para que Ló abrisse a porta e entregasse os hóspedes, a fim de que eles se divertissem com eles. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, gritou Ló em resposta. A multidão furiosa queria, porém, satisfazer seus desejos. Ló fez, então, uma proposta de estarrecer. Tenho 2 filhas virgens. Eu vos atrarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu terra. Gênesis 19, 8. No entanto, os homens de Sodoma recusaram-se a aceitar um não como resposta e correram para a porta tentando arrombar. Os anjos subitamente estenderam a mão, fizeram Ló entrar e fechar a porta, deixando os que estavam fora certos. Os anjos perguntaram em seguida a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Gere teus filhos e teus filhos, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Os gêmeos de Ló pensaram que eles estavam brincando e recusaram-se a partir. De madrugada, os anjos insistiram novamente com Ló para que se afastasse, a fim de que a mulher e seus filhos não morressem com o resto da cidade. Mesmo assim, a família hesitou, até que os anjos agarraram ao touro pela mão e arrastaram insistindo: livra-te,
salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não atropele. Quando Ló e sua família chegaram à pequena cidade de Zoar, o sol havia surgido sobre a terra e tudo em Sodoma achava-se envolto em fogo e enxofre. Homens, mulheres, crianças, rebanhos, tudo foi queimado. Um terrível juízo sobre o pecado. Mas o juízo foi ainda pior do que Ló e suas filhas compreenderam a princípio. Salvos finalmente devem ter olhado uns para os outros, aliviados por estarem todos bem. De repente voltaram-se espantados, perceberam que faltava um deles. Devem ter procurado, esperado em todos os esforços, até que finalmente viram a silhueta branca de uma coluna de sal contra o céu. Um momento solitário na forma de uma mulher, olhando para Sodoma. Se você já viu fotos antigas da cidade de Pompeia, destruída pela erupção do Monte Vesúvio, em 70 anos depois de Cristo, na qual formas humanas foram preservadas até hoje pelo rio de lavas que as matou, onde estavam? Pode imaginar o desastre que sobreveio à mulher de Ló. Porque ela se revoltou e olhou para trás. Apesar de aviso do anjo, seu coração continuaria apegado a tudo que deixaria na cidade. Uma vida confortável, despreocupada e prazerosa? Teria familiares presos ali? Ou apenas se deixou fascinar pelo trágico espetáculo que acontecia atrás dela? É impossível que todas essas coisas combinadas fossem o motivo de seus passos ficarem mais lentos. Sua cabeça voltar a si e de seu povo ser surpreendido pelo castigo do qual Deus queria poupá-lo. Ela preferiu o juízo em vez da misericórdia. Jesus advertiu seus seguidores para que se lembrassem da mulher de Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não dele, para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la. Quem a perder, de fato, salvará. Lucas 17, 30 ao 33. Palavras severas, lembrando uma história trágica. Como o propósito de Deus de nos desviar das ilusões traiçoeiras, da perversidade e de nos lançar em segurança nos braços da misericórdia. Então, nós vemos aí o amor do Senhor para com as nossas vidas. Nós vemos aí que Deus tem um infinito amor por mim e por você, que em todo tempo Ele tem, nos salvar e nos livrar dos laços do passarinheiro. Sua vida e sua época. Salve. A história da mulher de Ló é bem triste, não é? Ela é menos lembrada pelo que foi esposa, mãe, filha e irmã, do que pelo eu se tornou uma estátua de sal. Apenas um olhar irresistível, mas proibido para trás, a fim de ver o que estava acontecendo, virou sal. Um produto químico dos mais comuns usados no mundo todo. A Palestina possuía ricos depósitos de sal, que justificavam lugares com nomes como Mar Salgado, também conhecido como Mar Morto, Vasos de Sal, Cidade de Sal. Os romanos provavelmente consideraram Israel uma conquista valiosa, apenas por causa do sal disponível ali. Os hebreus usavam sal para temperar a comida. Comer-se sem sal, que é insípido. Jó 6:6. As mulheres hebreias esfregavam as crianças recém-nascidas com sal, ou as lavavam com ele. No dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ezequiel 16:4. O sal era um acompanhamento necessário para qualquer sacrifício de cereais no Antigo Testamento. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. Levítico 2:13. A palavra sal é usada apenas 6 vezes no Novo Testamento, todas elas simbólicas. Jesus nos lembrou de que, como cristãos, somos o sal da terra. Mateus 5:13, Marcos 9, versículo 50, Lucas 14, versículo 34. Nossas atitudes e atos são capazes tanto de purificar como de temperar nosso ambiente. Quando respondemos amavelmente a alguém que não é delicado,
temperamos nosso mundo com sal. Quando tratamos com a bondade uma criança irritada, temperamos o nosso lar com sal. Quando consolamos os que sofrem, os solitários, quando encorajamos os desanimados ou alcançamos os perturbados, temperamos nosso mundo com sal. Como seguidores de Cristo, somos saleiros. Espero que saleiros cheios, ocupados em salpicar nosso mundo com sal que dá sabor à vida. Amém? O legado da mulher de Ló na Escritura. Aleluia. Gênesis 19, 1 ao 3. Leia. Ló convidou aqueles homens para a sua casa se quer consultar a esposa. Que tipo de lar você acha que a mulher de Ló formara com o marido e as filhas? Como você reage quando alguém em sua casa convida um hóspede inesperadamente? Você é amada, estressada ou hostil? Leia Gênesis 19, versículo 4 ao 8. O que você acha da sugestão feita por Ló de dar as filhas aos que tentavam invadir sua casa em vez dos hóspedes? Em sua opinião, que reação a mulher de Ló teve? Por que Ló fez essa proposta? Tenha em mente que, segundo a cultura daquele tempo, ao abrir a casa a hóspedes, ele garantia não só o conforto, como também a segurança a eles. Você acha que a época em que vivemos é mais ou menos degenerada do que a registrada aqui? Por quê? São perguntas que você lê nesses versículos você vai entender. Ainda continua a leitura em Gênesis 19, 15 e 16. Por que você acha que Ló hesitou? O que ele estaria pensando? Você já hesitou em fazer algo que sabia ser da vontade de Deus? Por quê? O que aconteceu? Se autoanalise a sua vida agora e faça. Você pergunta para você mesmo. E tenha você mesma a resposta que procura. Leia Gênesis 19, 17 ao 26. Embora divertida para não olhar para trás, a mulher de Ló não conseguiu resistir e fez isso. Por que você acha que ela fez isso? Estava triste? Com medo ou curiosa? Na atitude da mulher de Ló, podemos ver nossas próprias reações quando lamentamos decisões erradas. Ficamos tristes por causa da oportunidade perdida, desejando a restauração de relacionamentos rompidos. Ao olhar para trás, não somos capazes de ver o que está à nossa frente. Talvez nós transformamos as tábuas de sal, mas acabamos atolados em algum lugar. Você passa muito tempo olhando para trás? O que fazer para deixar o passado de lado? Desfrutar o presente e planejar o futuro. Quando, às vezes, eu aconselho pessoas, casais, seja namorados, esposos, que fazem os seus laços matrimoniais, a pessoa insiste em ficar com aquela pessoa, meu. Eu vejo isso como um ato possessivo. Se não for meu, não é de ninguém. Se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Para com isso. Se Deus permitiu sair da sua vida, é porque não era seu. Eu vejo assim. A própria Bíblia está dizendo aqui, na atitude da mulher de Ló, podemos ver nossas próprias reações quando lamentamos. Decisões erradas, ficamos tristes por causa da oportunidade perdida, desejamos restauração de um relacionamento rompido. Ao olhar para trás, não somos capazes de ver o que está à nossa frente. Então você está preso ali, naquilo que você quer, porque quer, você não está medindo as consequências do que será depois. Se até aqui não deu certo, vai dar certo daqui para frente? Por que você acha que daria? Então entenda as coisas de Deus. Entenda os propósitos de Deus para a sua vida, para que você não venha pagar com a sua própria vida os danos, como fez a mulher de Ló. Deus prometera a Abraão que pouparia a cidade de Sodoma se pudesse encontrar apenas 10 justos nela. Mas nem 10 puderam ser achados ali. Assim Deus enviou seus anjos de Sodoma para resgatar Ló e sua família. Gênesis 18. Da iminente destruição. Como todos ficaram hesitantes até o último minuto, os anjos tiveram que tomar Ló e sua mulher e seus filhos pela mão e arrastá-los para fora da cidade.
Deus sabia que Abraão estava pensando em Ló quando suplicou que a cidade fosse poupada menos que só 50, 40, 30, 20 ou 10 justos fossem encontrados. A misericórdia de Deus foi estendida a Ló, por amor a ele ou por amor a Abraão. Qual é a sua resposta? Não sabemos. O que a Bíblia diz é que a misericórdia divina foi concedida a Ló e a sua família. Essa misericórdia está também à sua disposição. Mesmo nas piores ocasiões, nas situações mais difíceis, nas circunstâncias mais adversas, Deus está ali, estendendo a mão para levá-la a um lugar seguro. Promessas nas Escrituras. Pegaram os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo livres. O Senhor misericordioso o tiraram e o puseram fora da cidade. O Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, tenha piedade de ti. Deuteronômio 13:17. E não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não matarei para sempre a minha ira, não manterei para sempre a minha ira. Jeremias 3:12. Aleluia. Vamos conhecer o legado de oração da mulher de Ló. Como, porém, Ló se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva-te a tua vida, não olhes para trás, e nem podes em toda a campina. E não pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Medita em Gênesis 19:1-26. Louve a Deus, porque embora odeie o pecado, Ele ama a misericórdia. Agradeça pela maneira como Deus mostrou misericórdia a você e aos membros da sua família. Confesse qualquer tendência para ignorar a voz de Deus, para preferir fazer a sua própria vontade. Peça a Deus que a graça nunca deixe de fluir em sua vida por causa do seu apego ao pecado. Eleve o coração. Numa sociedade como a nossa, é raro encontrar alguém que não seja apegado ao conforto. Examine seu nível de apego, ficando uma semana longe da televisão, de jornais, de revistas, de catálogos, de compras, de shoppings e etc. Em vez disso, separe um tempo em um lugar em sua casa para passá-lo em oração e em louvor diante de Deus. Peça ao Senhor que revele quaisquer vício ou dureza de coração que possua, que também possa ter desenvolvido em seu espírito. Diga a ele que deseja ser uma mulher livre e flexível para responder-lhe pronta e rapidamente. A oração. Senhor, tu me chamas para viver o mundo sem aceitar o estilo de vida do mundo. Ajuda-me a viver de modo a perseverar minha liberdade para seguir-te, onde quer que me levares, e da forma com que me conduzires. Se eu deixar para trás um monumento, que seja ele um memorial de fé, jamais de insensatez, jamais de apego material. Senhor, me ajude nestes dias a romper mais as dificuldades que sobrevêm à minha vida. Me ajude a romper, Senhor, todos os dias para que eu possa estar firme e com a convicção, Senhor, no chamado a qual o Senhor colocaste em minhas mãos. Abençoa, Senhor, os teus servos que estão do outro lado, ouvindo essa oração, ouvindo essa palavra. Que não seja como a mulher de Ló, olhando para trás, deixando, meu Deus, meu Pai, o passado chamá-las de volta. Mas que elas olhem para a frente, para o alto que é o Senhor. E que nesta manhã, Pai amado, o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, nos libertar de todo apego, de tudo aquilo que nos aparta da Tua presença. Senhor, meu Deus, vai abençoando, meu Deus, cada vida, vai fazendo, meu Deus, a Tua vontade, vai fazendo, meu Deus, meu Pai, aleluia, o Teu querer. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Fernanda Ornelas, da irmã Marlúcia Freitas, missionária Marlúcia, da missionária Márcia Silva, também, meu Deus, da Suzy Cristo. Abençoa, Senhor, a missionária Eunice Pires, como também a intercessora Rosanjo. Meu Deus, toma a pastora Dávila nas Tuas mãos, cantora Joelma Patrícia, meu Deus, a missionária
Silvia, que teu Espírito Santo, meu Deus, trabalhe na vida das tuas servas neste dia. Pai, que nenhuma de nós sejamos como a mulher de Ló, mas que venhamos estar, meu Deus, meu Pai, buscando acertar no Senhor todos os dias das nossas vidas. Dai-nos, Senhor, um coração quebrantado e humilde, reconhecedor, meu Deus, que sem ti nada somos e sem ti nada podemos. Pai, dai a tua graça, Senhor, para que possamos continuar vencendo todos os dias das nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada uma. Faz com que cada uma cumpra, Senhor, o chamado que o Senhor colocou em nossas mãos. Abençoa, meu Deus, meu Pai, em nosso dia no hoje. E que a tua graça esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Pai, que o teu amor venha nos surpreender todas as manhãs. Estejamos nós adorando e bendizendo ao Senhor, porque aquilo que o Senhor nos deu é nosso por herança. Abençoe, Deus, o nosso ministério e nos dá vida para fazermos cumprir. Em nome de Jesus. Beijo.